Salmo 46. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar a guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Todos nós enfrentamos batalhas que pessoalmente têm dimensões importantes. Não se diminui ou desconsidera a luta particular de ninguém. É possível que nesse momento eu esteja falando para pessoas que perderam a esperança, a alegria, a coragem. Pessoas que outrora chamavam a atenção por sua ousadia, por sua firmeza, agora se encontram aprisionadas em seus medos, de maneira que não conseguem mais ser produtivas. As coisas não fluem com naturalidade mais. Cada dia que passa, se detecta um novo tipo de doença ou fadiga mental, ora relacionada ao trabalho, ora ao estresse, à insegurança. Gente que está ansiosa, com medo acerca do que será da sua família, do seu trabalho, o que vai acontecer se perder o seu plano de saúde, e quem sabe qual será o rumo do Brasil. A angústia é tão grande que sequer consegue dizer como o salmista: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Todas estas aflições são reais e realmente duras e comuns para todos nós, em dimensões muito particulares. Agora, dimensione a luta em um sentido coletivo, em um cenário envolvendo todo um povo. Quem sabe o que estamos vendo na Ucrânia atualmente pode nos aproximar um pouco dessa angústia e medo de um povo, a possibilidade real de extinção de um povo, de uma invasão total. Pois bem, era provavelmente esse quadro que provocou a escrita do Salmo 46. A nível de localização, conforme o conjunto de vínculos e alusões que encontramos no Salmo 46, é muito provável que o contexto do Salmo tenha a ver com a experiência do povo de Judá no reinado do rei Ezequias. Isto justifica os textos longos que lemos durante a ordem de culto, com o objetivo de nos situar, nos permitir o entendimento do contexto. Senaqueribe era o rei da Síria, temível, assombroso. A história é relatada no segundo livro dos Reis, capítulo 18, capítulos 18 e 19, e também Isaías, capítulos 36 e 37, nos localizam nesse drama coletivo do povo de Deus. O grande rei da Síria, portanto, Senaqueribe, crescia em poder. O seu objetivo era conquistar o mundo de sua época. As tribos do norte de Israel
por desobedecerem ao Senhor, já haviam sido assoladas e conquistadas, já haviam sido invadidas por Senaqueribe. Samaria já havia sido tomada. E agora Senaqueribe, com todo o seu poder bélico, ameaçava Judá. O pânico, o terror, o medo eram extremos. O cenário era de uma grande batalha que se avistava, de uma iminente calamidade, de uma batalha imensa e que depois se tornou em uma grande libertação. Por meio do Salmo 46, Deus tem lembranças para nós nessa noite. Hoje, dia 12 de outubro de 2022. Nós somos convocados a colocar toda a nossa confiança em Deus. O único refúgio seguro e confiável que o Brasil precisa é Deus. Nenhum homem pode fazer o que Deus somente faz, porque ninguém é quem Deus é. No Salmo 46 encontramos os compositores representando o povo, seu rei Ezequias, confessando sua confiança segura em Deus e declarando quem ele era e o que ele fazia. O título do Salmo, apresentado aqui, uma canção segundo Alamote, ou faz referência a algum tipo de instrumento musical, ou faz referência a algum tipo de melodia que deveria ser entoada nesse cântico. A nossa versão traduz aqui, entendendo que Alamote significa melodia, traduz como soprano, forma como deveria ser cantado o hino. Nós não sabemos, portanto, se é um instrumento musical ou algum tipo de melodia. De toda maneira, o conteúdo do Salmo era para ser cantado, isso sabemos. O conteúdo do Salmo era para ser cantado, seja fosse com algum tipo de instrumento musical ou fosse em algum tom. O fato é, o povo deveria cantar, sugerindo que nas crises, a música louvando a Deus e os seus feitos ajuda a nossa mente e o nosso coração a reforçar o que cremos. Como belamente expressou nosso amigo querido, reverendo Estênio Márcios, em uma de suas composições: obrigado pela música, melhor sofrer perto dos sons do que celebrar calado, silêncio é nobre, mas vazio. Obrigado pela música, suavizou os temporais, tornou os dias leves e redobrou as alegrias. Obrigado pela música, nela a alma pode saciar esta sede que só vai parar se te adoro, ó Deus, com música. Como já temos sido instruídos nesse culto, seguiremos no compasso das Escrituras, lembrados sobre o lugar seguro em tempos de crise. Para essa finalidade, dividirei a nossa exposição em 2 momentos. A primeira hoje, daqui para meia-noite a gente termina, e a segunda no próximo encontro nosso, a segunda parte do Salmo. Hoje nós abordaremos 2 identificações no Salmo. Por que nós temos um lugar seguro? A alusão à meia-noite era só para ver se você estava acordado, tá certo? Ninguém se levante, por favor, porque eu disse isso, tá certo? Daqui a pouco a gente termina. O lugar seguro em tempos de crise, em primeiro lugar, é o soberano Criador. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Os 3 primeiros versos. Encontramos aqui a certeza comum na vida das pessoas que sabem quem é o soberano Criador, sustentador e governador de tudo. Deus é chamado no versículo 1 de Elohim,
um substantivo hebraico usado para enfatizar o verdadeiro Criador, o verdadeiro Deus, Senhor de todas as coisas, cuja autoridade é suprema, o singular, o inigualável, cuja majestade é infinda, plural, não há como medi-lo. Isso se refere a Elohim. Em um contexto de profunda pressão, de calamidade iminente, de grande batalha, os compositores, representando o povo, descrevem Deus como Elohim, como Deus é. Agora pense aqui no contexto das ameaças de Senaqueribe, o rei assírio, uma poderosa nação que vinha arrasando outras grandes nações, como um trator vinha passando por cima de todo mundo, cujo exército era tão numeroso que fazia tremer a terra, e agora ameaçava atacar Judá. O que fazer? A princípio, o rei Ezequias vai às lágrimas, se angustia, chora, tem medo, teme, mas depois, recobrado pelo profeta Isaías, pelo profeta do Senhor, pelo Senhor usando o seu profeta, é animado. E ele é recobrado acerca de quem Deus era. Deus era o soberano Criador, refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Em um tom de experimentação coletiva, envolve o povo de Deus, frágil, incapaz, mas que está muito bem seguro, porque olha para quem tem toda a segurança, para quem é suficiente. A segurança desse povo é tão real, a sua suficiência única, firmada no único capaz de amparar, a despeito do pior cenário possível, afeta completamente a experiência de respostas diante das circunstâncias assombrosas. A maneira como eles olharam para Deus, reconhecendo-o como o soberano Criador, refúgio, fortaleza, tem total influência na maneira como eles responderam àquela calamidade. Daí se observa o verso 2. Portanto, porque cremos nisto do verso 1, nossa resposta imediata é: não temeremos. Versos 2 e 3 falam de uma situação extrema. E as metáforas usadas aqui para terra transtornada, montes abalados e lançados no mar, como a figura de um grande tsunami. Nós nunca tivemos tsunami no Brasil, mas já vimos pelos noticiários alguns países que foram avassalados, alguns lugares avassalados por tsunamis. A figura aqui, mais ou menos, é como de um grande tsunami. Não há chance de sobrevivência. A situação no momento e posteriormente é de caos absoluto, de confusão extrema, terra vira água, a terra é revirada de ponta cabeça. Esta é a figura aqui descrita, usada pelos salmistas, pelo povo de Deus, para expressar que a situação era dificílima. Confusão extrema, dificuldade inominável. Por isso ele usa essas metáforas. Pois bem, quem confiou na suficiência de Deus, revestiu-se de uma certeza tão poderosa que a resposta é: portanto, não temeremos ainda que. O não temeremos é uma confissão de esperança. Agora, o chocante é o ainda que. O ainda que é que nos deixa um pouco desconcertados. Não temeremos, Deus está conosco, Ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações.
Ele é o soberano Criador, não temeremos. Mas estamos com saúde, com emprego, Deus tem nos livrado no caminho, na semana. Graças a Deus, tem que responder a si mesmo. É um desafio não ser engolido pelas trivialidades, pela mecanicidade do costume, como se viver fosse algo simples. Viver é um milagre. Levantar vivo é um milagre. Ter trabalho, condição, saúde mental para trabalhar é um milagre da providência de Deus. E se está tudo bem com você, louvado seja Deus, diga mesmo, o Senhor soberano, o Criador é o lugar em quem deposito a minha segurança. Mas não esqueça, o ainda que. Quando faltar o trabalho, a saúde, quando o tsunami chegar, ainda que. Não temeremos, ainda que tudo dê errado, segundo a minha ótica. Ainda que eu tome bomba no colégio, ainda que eu seja abandonado pela minha esposa, pelo meu marido, a senhora pode dizer, ainda que meus filhos partam para longe de mim, não temerei. Essa certeza não é uma resposta superficial, que ignora os problemas da nossa vida, mas é uma determinação profunda demais, que tem a confiança para enfrentar os tempos mais obscuros da nossa experiência humana. Então, saber que Deus é o lugar da nossa segurança, porque Ele é o soberano Criador, é vital para a nossa permanência em pé. E a nossa vitória sobre o desespero. Meus amados, quando somos pressionados pelas circunstâncias que excedem nossas forças, nossa capacidade, quando somos oprimidos por algo ou por alguém, tendemos a ser dominados pelo medo. Isto nos paralisa e desvia o nosso olhar do verdadeiro alvo, ou seja, de Deus, que concede toda a vitória. Mas quando dirigimos a nossa confiança para o Deus Criador e sustentador, que se revelou como nossa proteção, lidamos com esse medo e o colocamos no lugar devido, na presença do temível Deus. Colocamos aí o medo. Fique aí, diante de quem todo joelho deve se dobrar. Quando Davi foi cercado pelos filisteus em Gade, ele falou sobre a perseguição feroz de seus agressores e seus temores. Aí ele adormeceu. Não tinha certeza se levantaria novamente. E com medo, ele estava, mas temeu mais a Deus. E aí disse: quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Aleluia. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Salmo 56, 3 e 4. Deus era a rocha, fortaleza e refúgio de Davi. Davi o entendia, o via como seu Criador e sustentador. No Salmo 23, a relação do pastor com sua ovelha lhe assegurava paz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Jesus Cristo se apresentou como o bom pastor que protege as suas ovelhas, a ponto de dar a sua vida por elas. Por Ele, todas as coisas existem. Todas as coisas foram criadas por meio dEle e para Ele. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. João ainda afirma que por Ele tudo existe, sem Ele nada do que foi feito se fez, capítulo 1 do Evangelho de João. Ele é a única possibilidade pela qual podemos contemplar Elohim, o Deus majestoso, glorioso, transcendente,
Só por meio de Jesus podemos nos comunicar com o Criador e nos relacionar como filhos. Ele é a sabedoria criadora de Deus. Ele é o primogênito de toda a criação, porque por meio dele e para ele tudo se mantém. Em todo tempo, feliz ou tempo de crise, o único lugar seguro está em Deus, o soberano Criador, que se fez nosso refúgio, fortaleza e socorro por meio do seu Filho Jesus Cristo. Todo o seu povo é amparado por ele. Sua confiança, meu nobre ouvinte, só pode estar, só deve estar no Deus Criador soberano. Ele é o lugar seguro em tempos de crise, porque Ele é o Deus providente. Versículos 4 a 6. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Em cada desdobramento da história, vemos a providência e o cuidado de Deus, levantando agentes para realizar a sua vontade, preparando o terreno para o futuro. Só Deus pode fazer isto. Davi foi um desses agentes levantados por Deus para o cuidado do seu povo. E quando Davi estabeleceu Jerusalém como a capital de seu império, uma obra arquitetônica incrível foi construída em Jerusalém, na instrumentalidade de Davi. Um sistema de canalização de água de fora para dentro, porque em Jerusalém não tem rio. Não há rio em Jerusalém. Não havia rio em Jerusalém. Davi, então, usado por Deus, estabeleceu, criou e construiu um sistema para trazer água de fora para dentro da cidade. Assim, Jerusalém poderia ter água na cidade e o problema sério seria resolvido. Mas no reinado de Ezequias, o exército de Senaqueribe ameaçava Jerusalém, e uma das estratégias de um exército que queria sitiar uma cidade era envenenar as fontes de fora da cidade, as fontes de água externas da cidade, e esperar o povo morrer de sede e de fome. No entanto, Deus, como Senhor da história e providente Deus, usou o próprio Ezequias, que, tomando conhecimento das intenções de Senaqueribe, observando seus movimentos, conforme segundo o livro das Crônicas, capítulo 32, ordenou que aquelas fontes externas fossem cobertas para que os inimigos não se beneficiassem de suas águas e as usassem para a própria destruição do povo em Jerusalém. Assim, a fonte interna de águas seria preservada e o povo teria água, teria abastecimento diante de uma eventual invasão, ameaça ou guerra. O poeta, ou os poetas, os compositores do Salmo 46, estão fazendo a leitura teológica desses fatos. E eles estão interpretando como a própria providência de Deus operou nesse contexto. Como que alentando o coração dos seus irmãos para a realidade de que, se Deus havia sido providente com eles no passado, não deixaria de sê-lo no presente e em tempo algum. E usa a fonte interna de águas em Jerusalém como metáfora para a presença refrescante e preservadora do próprio Deus. Por isso ele diz: há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará até o romper da manhã. Este era um sinal do cuidado de Deus, uma figura de esperança para o povo, que sem dúvida superava a fonte física. A esperança era que no meio da cidade existia a providência de Deus e seu sustento. Eles não desanimariam porque, de maneira soberana, Deus usou os seus servos no passado para abençoar o seu povo.
Esse fluxo constante de água fazia a cidade de Deus feliz. Uma presente demonstração da esperança de que Deus está no meio do seu povo e o sustenta. Essa esperança moveu reinos. Bastava o Senhor proferir a sua voz e a terra seria dissolvida. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Diante disso, como era possível temer aqueles que se levantaram contra eles? Yahvé, Elohim, é mais poderoso que todos os seus exércitos. Que todos os exércitos da terra. No milagre da vida que Deus nos deu, meus irmãos, podemos esperar pela providência de Deus, de forma inigualável. Todos nós, em nossa vida cotidiana, já tivemos experiências de ver agentes de Deus se movendo em nosso favor. Não é certo? Pessoas que Deus sensibilizou para te ajudar, ocasiões preparadas de maneira especial para que você tivesse alívio, solução, sem que você contasse para essas pessoas. Misteriosamente elas apareceram no seu caminho, lhe deram um norte, um conselho, um lenitivo, um encaminhamento. Isso é providência de Deus. Você chegou até aqui, meu nobre, minha querida, porque Deus foi providente na sua vida, até agora. E Ele não deixará de sê-lo. Jamais. Deus te ajudará na luz da manhã. Tenha em mente que a esperança deve estar nele. Pela manhã virá a libertação. Que expressão máxima da providência há, além da entrega do próprio Deus de si para a redenção do seu povo? Eis a maior provisão. Daí entendemos porque no Novo Testamento o nosso amado Mestre Redentor disse: eu sou o pão da vida. Quem comer de mim nunca mais terá fome. No encontro com a mulher no poço de Samaria, em João capítulo 4, ele disse para a mulher: se você beber da água que eu tenho para dar, você nunca mais terá sede. Jesus é a provisão de Deus para nós. Ele já resgatou você da ira de Deus, já te libertou da âncora do pecado, já sarou sua alma, já lhe prometeu presença perene dele em ti. O que você vai temer agora? O que temeremos? Não temeremos, ainda que. Porque Deus é o soberano Criador. Porque Deus é o singular providente. Nossa confiança está nele. Nós vamos celebrar a ceia nesse instante. Nós somos expostos a essa real expressão visível da providência de Deus para nós. Como disse, a entrega do seu Filho unigênito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Depois disse a uma das irmãs que estava sofrendo pela morte do seu irmão: não temas, crê somente. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você pode partir para a sua casa
em paz, meu irmão, se o seu coração estiver assentado no lugar seguro, e ele não é outro senão Deus. Você pode e deve confiar somente nele. A sua esperança deve estar nele. Isso também deve levar o seu coração a expressar profunda gratidão ao reconhecer e analisar a história da sua vida até aqui. Agora pense no conjunto da história da Igreja de Deus pelo mundo. Como Deus tem preservado o seu povo. No decorrer da história, a igreja não terminou e não vai terminar. Mesmo nos lugares mais duros, mais implacáveis em termos de intolerância com a igreja sobrevive e cresce. Porque a igreja está estabelecida no lugar seguro. E esse lugar seguro não é a figura humana, sistemas políticos. Esse lugar seguro é Deus. Você acredita nisso? De verdade? Se alguém estivesse falando isso para mim, eu sentado aí onde vocês estão, e alguém estivesse me alentando com essas santas palavras, meu olho estaria pegando fogo, como está. E minhas orelhas aqui queimando. Vocês estão vermelhos, está vendo, né? Porque não há como não se alimentar dessa esperança quando nosso foco está no alvo certo. E agora vamos comer e beber da provisão de Deus sobre nós, celebrando a ceia. Vamos orar, querido Deus. Eis aqui a Tua palavra nessa primeira parte do Salmo 46, que já nos direciona, nos anima, renova a nossa esperança. Pedimos-te que a Tua santa palavra seja praticada por nós em todo o tempo, aqui, saindo daqui, durante a semana, ainda que, em todas as situações, nossa resposta esteja em harmonia com o Salmo 46. Agora vamos comer e beber na Tua presença, banquetear-nos dessa provisão maravilhosa, o pão do céu que desceu para nós, o Senhor Jesus. A sua vida entregue por nós no Calvário, seu corpo, seu sangue, são a garantia de que nós estamos ligados a Ti. Nós estamos nele, estamos na Sua oferta expiatória, perfeita e satisfatória. Comemos e bebemos nele, por ele, para ele. Agradecemos-te pela augusta, santa, benfazeja, nobre, santa presença dele aqui conosco, nesse culto. Louvado seja Jesus Cristo, o Rei da Glória. E te louvamos, Deus Pai, pela Tua generosa ação, misericordiosa provisão, nos enviando Teu amado, perfeito Filho Jesus Cristo, para o escape, para o livramento da pior condição, que é alguém estar separado de Ti. Mas Jesus nos uniu a Ti pela Sua obra perfeita. Agradecemos-te por isso. Em nome de Jesus. Amém.